Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados e foi uma boa semana. Matérias importantes foram votadas no plenário. E deixo logo claro que a Frente Parlamentar em Defesa dos Policiais Militares e Bombeiros Militares não executou o processo de obstrução individual contra essas matérias, porque são matérias de altíssima relevância e matérias que não comportavam obstrução. São matérias relacionadas a direitos dos aposentados, uma gente tão massacrada quanto os policiais militares, tão massacrada quanto os inativos policiais militares, e também o reajuste do salário mínimo, que é importante para o país todo, e o projeto Ficha Limpa, cujo texto básico foi aprovado finalmente, quase que de acordo com o anseio nacional, quase que de acordo com o projeto de iniciativa popular chegado à Câmara dos Deputados. No caso do projeto Ficha Limpa, continuamos com a votação. O texto básico foi aprovado, foram rejeitados alguns destaques e foi importante rejeitá-los porque alguns deles eram destaques destrutivos e um outro enfraqueceria o texto do projeto. No entanto, devo dizer que uma inserção feita por acordo, trazida ao relatório que veio da Comissão de Constituição e Justiça, do deputado José Eduardo Cardoso, do PT, no meu modo de ver, enfraquece o projeto. Enfraquece. O texto aprovado no grupo de trabalho, que o encaminhou ao plenário, e depois houve aquele contratempo impróprio e até bastante negativo da devolução à Comissão de Constituição e Justiça, era muito melhor. Ele previa uma garantia essencial, que eu já expliquei aqui, que era a garantia do segundo grau de jurisdição em qualquer caso criminal ou de abuso de poder político ou econômico. O segundo grau já é suficiente para impedir os casos de perseguição política. Esse dispositivo a que me referi cria um efeito suspensivo. E aí já vai para uma terceira etapa, já tende a se arrastar na justiça, muito embora o mesmo dispositivo afirme que em caso de concessão do efeito suspensivo, aquele processo passe a ter prioridade, exceto no que se refere a mandado de segurança e habeas corpus, evidentemente. Sabemos perfeitamente, pelo andar, pela marcha, pelo número de processos do Poder Judiciário, que a tendência é o arrastamento. Então essa inserção da CCJ me parece negativa para o projeto e pretendo oportunamente votar contra ela. Mas de qualquer modo foi uma semana produtiva, foi uma semana como nem sempre se vê. Foi uma semana que sim, honrou a Câmara dos Deputados. Por outro lado, tivemos ontem uma sessão do Congresso Nacional que era para votar até mesmo a lei de diretrizes orçamentárias de 2010, que efetivamente servirá para orientar a execução orçamentária do ano de 2011. E um plenário com 10 deputados federais e uma senadora, a senadora presidente da sessão, votando matérias desse tipo, votando, portanto, por processo simbólico, como se tivéssemos efetivamente o número mínimo regimental de parlamentares, no caso, deputados e senadores, porque se tratava de uma sessão do Congresso Nacional. Fiz um pronunciamento me insurgindo contra isso, mas é a regra do jogo regimental aqui, que, por outro lado, estamos estudando aqui no meu gabinete e na frente parlamentar, para, quem sabe, utilizar em favor da pressão pela PEC 300. Nós vamos estudar um modo de impedir que essas sessões do Congresso Nacional continuem a ocorrer dessa maneira. Na Comissão de Segurança Pública foi aprovado um substitutivo meu ao projeto de lei 4.533/2008, do deputado Jurandir Loureiro. Essa aprovação já é da semana passada, eu não havia comentado ainda. Era um projeto interessante que ia ao caminho da rejeição por questão de inconstitucionalidade. O que eu fiz foi simplesmente adaptá-lo, foi apresentar o substitutivo, mudando um pouquinho o texto, contornando a inconstitucionalidade para que ele fosse aproveitado. É um projeto que estabelece tempo máximo de permanência na direção de estabelecimentos prisionais, tanto no plano federal como no plano estadual. Ele foi aprovado finalmente e acredito que será bom, porque servirá para proteger o próprio dirigente, servirá para melhorar a administração pública, servirá para arejar a administração prisional e para evitar que pessoas se perpetuem na administração prisional, mesmo sendo competentes,
promovendo um rodízio e promovendo, de certa forma, uma competição de qualidade que possa até mesmo levar ao reconhecimento dos bons profissionais. Fiz pronunciamentos muito fortes também essa semana, um deles contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que autorizou a adoção a adoção de crianças por um casal de mulheres homossexuais lá do Rio Grande do Sul, uma decisão que viola uma lei recém-aprovada na Câmara dos Deputados e que deixa claro que o STJ legislou quando há lei. A Justiça estabelecer uma solução de controvérsias num caso de vacância da lei, num caso de ausência de lei, é uma coisa. Mas tomar uma decisão contra uma lei vigente é outra coisa muito diferente e isso está se tornando corriqueiro. Nós não devemos apoiar coisas desse tipo porque o conceito de família não é esse. O conceito de família é constitucional e não existe isso de família homossexual. Não existe. Portanto, não deveria também haver a adoção de crianças por pares homossexuais. Fiz um discurso duro também contra a famigerada ONG Sou da Paz, que agora quer acabar com os colecionadores de armas, quer extinguir o colecionismo de armas no Brasil, como se isso tivesse algum efeito na ordem pública, na segurança pública, e sempre utilizando aqueles surrados argumentos e, na verdade, falsos argumentos que nós cansamos de demolir na campanha do referendo. O não venceu, venceu o direito à legítima defesa, venceu a decisão cidadã por 2/3 dos votos no referendo de 2005 e até hoje as leis, portarias, resoluções e a pressão das ONGs financiadas do exterior continua a impedir que em plenitude se execute aquilo que a população decidiu no ano de 2005. No tocante a uma crítica feita pela representante da ONU em matéria de anistia, fiz um pronunciamento duro também, lembrando a essa senhora que ela deveria se preocupar aí com outros assuntos, principalmente lá no país dela, que é a África do Sul, onde há sérios problemas, e levar em consideração, lembrar-se de que no Brasil temos uma Constituição da República, temos um sistema constitucional, e nesse sistema constitucional o Poder Judiciário tem suas atribuições. O órgão máximo dele, o Supremo Tribunal Federal, decidiu por ampla maioria a manutenção da lei de anistia, mesmo porque na decisão consta que ela foi incorporada ao texto constitucional, ao sistema constitucional em 1988. A decisão foi pela manutenção de uma lei de pacificação do país. Isso é extremamente importante e não pode sofrer danos. Então ela que vai lá cuidar do quintal dela. No dia 10 de maio, próxima segunda-feira, serão 40 anos da morte de Alberto Mendes Júnior, o herói símbolo da Polícia Militar. Fiz um pronunciamento ontem, extremamente importante, da tribuna da Câmara, que peço a todos os policiais militares, que peço a todos os cidadãos paulistas, ver no YouTube, que certamente já estará lá disponível. É um pronunciamento que lembra o herói que foi Alberto Mendes Júnior, o sacrifício dele pela causa de seus subordinados, para defender a vida de seus subordinados, e como ele nos orienta, ainda hoje, do alto do panteão dos heróis. No tocante à PEC 300, como sabemos, o deputado Michel Temer, presidente da Câmara, foi agora ungido vice na chapa Dilma Rousseff. Parece que não aceitou ainda, parece que estão lá fazendo um joguinho de cena, mas certamente deverá aceitar. E fiz vários pronunciamentos lembrando ao presidente que, nesse sentido, ele será nosso alvo também. Enquanto a matéria PEC 300 não retornar à ordem do dia, porque está fora da ordem do dia, antirregimentalmente. Nós vamos fazer campanha, os policiais militares do país inteirinho vão fazer campanha contra candidato oficial e, consequentemente, vão fazer campanha contra ele também. A responsabilidade política dele, ele sabe disso. Ele fez um pronunciamento outro dia dizendo que isso estava no colo dele. E o isso a que ele se refere é uma bomba. Eu até disse a ele que tirasse essa bomba do colo dele. Então, eu espero que, mantendo as promessas que vem feito reiteradamente, na próxima semana o presidente coloque a matéria na ordem do dia. Mas é claro que nós continuamos com a nossa pressão, já temos 270 assinaturas no requerimento de reinserção da matéria na pauta e isso será levado novamente, será mais uma bomba no colo do presidente Michel Temer. E, em última análise, nós vamos considerar, evidentemente, o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, judicializando uma questão. Não gostaríamos de tomar essa medida, mas se nos faltar oxigênio político, se nos for negado o oxigênio político, nós certamente iremos a essa seara. Continuamos na luta pela PEC 300, continuamos na luta por todas as boas causas
do Brasil, e muito em particular pela ordem pública e pela segurança pública e em defesa dos policiais militares e bombeiros militares. Boa semana a todos.